Oi gente, tudo bem? Eu sou a Agnes do Gancho Trapilho e hoje eu vou mostrar para vocês o tutorial desse cachecol com essa trama linda aqui, super fácil de fazer. É basicamente ponto baixo e corrente e nas pontas aqui tem um pompom para dar todo um charme nessa peça. E no decorrer do vídeo você vai ver também uma outra opção de uso, caso você não queira usar como cachecol, você pode fazer o fechamento e usar como gola. Então, bora pro tutorial. Bom, eu vou começar falando sobre os materiais. Como eu queria um cachecol encorpado, queria que ele ficasse mais fofo e mais assim, pesadinho, mais cheinho, eu optei por usar a lã urbano, que é uma lã muito legal de usar para casaco, para gola, cachecol, enfim. Essa aqui é a cor 7370. E para fazer um cachecol de aproximadamente 1,60 m, eu precisei de 2 novelos e o terceiro que eu vou usar para fazer os pompons. Se você for fazer a gola, se você não for deixar ele como um cachecol e for costurar e fazer só uma gola, 2 novelos é o suficiente, tá? E para ficar com aquela trama soltinha, para ficar uma peça maleável, eu usei a agulha 12, de 12 milímetros. Mas se você quiser uma peça mais durinha, com pontos mais fechadinhos, você pode usar uma agulha menor. E também você pode usar outras lãs, pode usar lãs mais finas, lã molê, que também é uma ótima opção para fazer peças de inverno, enfim. Aqui é só para você saber qual fio eu usei e fica aí como uma sugestão, porque é um fio bem gostoso de trabalhar. Bom, materiais de sempre, tesoura, agulha de tapeceiro se você tiver, se você não tiver, não é um item obrigatório, e uma fitinha métrica para você controlar aí o tamanho da sua peça. Aqui eu tenho uma amostra que eu fiz com a mesma lã, só que é outra cor, para você ver a trama e entender o desenho desse ponto. Mas eu vou fazer uma amostra nova com outro fio, que nem é fio de vestuário, é um fio de malha, porque eu quero que você entenda esse ponto, porque às vezes na lã, como ela tá uma peça bem larguinha, com pontos abertos, pode ser que não dê para ver direitinho os detalhes na hora de fazer esse ponto. Então, por isso que eu trouxe aqui um pedaço de fio de malha, para eu mostrar para vocês o processo desse ponto aqui para ficar com esse desenho, tá? É super simples. Antes de começar a amostra, eu já vou te falar a medida do cachecol. Essa outra amostra aqui tem o mesmo padrão da outra cor que eu mostrei no início do vídeo, tá? Então, não adianta eu te falar quantidade de pontos, porque depende do material e agulha que você vai usar, mas só para você ter uma noção, o cachecol tem 20 centímetros, então você vai começar aí com uma corrente com aproximadamente 20 centímetros para mais, tá? Porque cachecol muito fino não dá um caimento muito legal, não fica aquela peça cheia no pescoço, tá? É óbvio que é opcional, mas eu sempre opto por fazer no mínimo 20 centímetros de largura. Bom, vamos lá então começar a entender essa trama. O único detalhe importante é que você comece com um número ímpar de correntes. E aí você começa a sua corrente do jeito que você já está acostumado, não tem segredo. Você não é obrigado a fazer a correntinha igual eu faço, que aliás eu faço super simples, eu dou um nozinho aqui, ó, pra ficar um nozinho corrediço e ajusto esse anelzinho aqui, encaixa a agulha. Pronto. E aí vou fazer a minha corrente até atingir os 20 centímetros. Sempre fazendo um número ímpar. (20 centímetros de corrente). Óbvio que o cachecol não vai ser nesse material, mas eu vou seguir o padrão para ficar melhor para entender. Aqui eu tenho 17 correntes, então um número ímpar de corrente. Lembrando que essa corrente não pode ser muito apertada, porque a última carreira da nossa peça tende a ficar mais soltinha. Então, se você fizer a primeira corrente apertada, um lado vai ficar mais justinho que o outro, e aí o cachecol vai ficar meio tortinho. Apesar de que a gente vai franzir depois para colocar o pompom,
mas principalmente se você for fazer a gola, é bom você tomar cuidado para não fazer essa corrente apertada. Fiz as minhas 17 correntes, você fez aí o seu número que você escolheu, ímpar. Faço mais uma e vou voltar colocando um ponto baixo na alcinha que fica em cima da minha corrente. Então, a corrente ela tem 2 alcinhas embaixo e uma em cima, como se fosse as costas da corrente. Então, fiz mais uma, volto aqui na minha segunda corrente, ó. Segunda alcinha da corrente e faço um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo em cada alcinha aqui, completando o número de pontos da corrente inicial, que na minha tem 17. Por que pegar na alcinha de cima? Porque assim a corrente embaixo fica perfeita. E aqui na peça de lã eu fiz a mesma coisa, ó, tá vendo? A corrente fica perfeita. Você vai perceber que essa peça aqui vai ficar bem justinha, porque é um fio de malha e eu tô usando agulha 6. Mas é de propósito para que você veja certinho a trama e entenda direitinho o ponto. Inclusive, esse ponto pode ser aplicado em qualquer peça de crochê, você pode usar para fazer bolsa, para fazer um tapete, esse ponto é muito bonito. Para fazer uma manta, uma peseira, enfim, são muitas ideias. Pronto, meus 17 pontos, confere aí se você está com um número ímpar de pontos. Primeira carreira, ok. Tudo em ponto baixo. Eu sempre subo de carreira com uma correntinha e não conto como ponto, tá? Sempre subo, é o acabamento da minha lateral. Todas as minhas peças retas eu faço assim. Então, fiz a corrente para subir, viro a minha peça. Aqui é o seguinte. Eu sempre vou começar a minha carreira com um ponto baixo normal. Pego aqui no primeiro ponto já, ó, um ponto baixo. E aqui a gente vai começar o padrão. Faço uma corrente e coloco o outro ponto, pulando um ponto de base. Então, essa corrente que eu fiz, ela vai somar como um ponto, mas não vai pegar no ponto de baixo. Então, sempre vai ficar esse intervalo. E aí, continuo. Faço uma corrente, pulo um ponto embaixo. Faço uma corrente, pulo um ponto embaixo. E vou fazer a minha carreira inteira. E aí, faço a última corrente e vou terminar com um ponto baixo. Então, é por isso que é importante a gente fazer a corrente inicial com o número ímpar, para que a gente comece e termine com um ponto baixo, porque não dá para terminar uma carreira com corrente, certo? Terminei a segunda carreira, faço a minha correntinha de subida e viro. E aí, o detalhe, sempre começar a carreira com um ponto baixo. Eu não gosto de fazer a corrente para começar, porque ó, pode ver que logo em seguida vem um ponto. Mas na carreira depois, pode confundir, principalmente se você estiver fazendo uma trama mais aberta, tá vendo que os pontos ficam definidos, mas não tanto quanto aqui. Então, pode confundir. Então, sempre para facilitar e também porque não vai mudar a trama da peça e nem a função, eu sempre faço isso. O primeiro ponto, sempre um ponto baixo. Pego aqui logo no primeiro ponto. Aí, aqui, onde tá esse buraquinho, que é da corrente que a gente fez na carreira anterior, eu coloco um ponto baixo. E aonde tá o ponto, eu faço a corrente. E agora eu vou intercalar, só que de forma contrária. Aonde está o buraquinho, eu ponho o ponto baixo. Aonde está o ponto, eu faço a corrente.
Então, a hora que você estiver fazendo na lã, você vai sentir aqui o buraquinho, aí você sabe que é para colocar o ponto. E se você fizer com atenção e com calma, você não vai ter dificuldade. Você já vai encaixando os pontos e a corrente de forma automática. Um ponto aqui no último buraquinho e o último ponto, ponto baixo. Ah, mas começou com 2 pontos e terminou com 2 pontos. Não tem problema nenhum, porque a trama tá aqui, ó, não vai mudar. Você só vai deixar a sua lateral mais certinha e mais fácil de você se achar aí na hora de produzir. E aqui o padrão vai ser igual o cachecol inteiro. Correntinha para subir, vira. Começa no ponto baixo. Aqui tem outro ponto, faço corrente. No próximo é o buraquinho, ponto baixo. Então, é só isso, é só você lembrar. Ou olhar, tá na dúvida, volta. Aqui tem 2 pontos, então eu sei que eu tenho que fazer um ponto e uma corrente. Sempre intercalando e sempre começando e terminando a carreira com um ponto baixo. E aí, dessa forma, o desenho desse ponto vai se formando. Muito básico, né? Ponto baixo e corrente, não tem como errar. E uma forma também de você não se perder é contar os pontos da sua carreira a hora que você estiver fazendo. Que assim você não corre um risco de comer ponto ou fazer pontos a mais. Aqui eu tenho os 2 últimos pontos, eu faço uma corrente e um ponto para terminar. Tá vendo que o desenho já está se formando? E aí o seu cachecol vai crescendo. Que na verdade é esse aqui. Então, aqui você vai fazendo até a sua peça atingir aí, em média, 1,60 m. Mas, assim, eu sou alta, então vai fazendo em você e vai medindo. De repente, você quer fazer um cachecol mais curto, ou se você for deixar como gola, você faz ela menor, tá? Mas o ponto é esse. Espero que você consiga pegar certinho aí o padrão. E agora é só fazer, chegar no tamanho desejado, pra gente fazer o detalhe do fechamento de gola, pra quem quiser, ou o pompom, pra ficar um cachecol legal. Ó, eu tô chegando aqui no final do meu cachecol, e um detalhe muito importante é fazer a última carreira toda em ponto baixo, pra ficar igual à primeira. Porque mesmo se você for costurar e usar como gola, não tem problema, porque você vai usar enrolado, então não vai aparecer. E se você for usar com cachecol, como cachecol, é interessante que tanto o início quanto o final fiquem iguais. Então, a última carreira você também faz ponto baixo. Aí você já não vai mais fazer corrente, só o ponto baixo certinho, tanto no lugar do ponto da carreira de baixo, quanto no espacinho aqui onde fica a corrente, certo? Bom, então está aqui, terminei o meu cachecol, ele tá com 1,60 m. Então, depois de finalizar o seu aí do tamanho que você vai deixá-lo, se você quiser agora usar como gola, vou te mostrar o fechamento. Depois vou mostrar o acabamento, se você for deixar como o meu, um cachecol. Você terminou aqui a última carreira do ponto baixo. Se você for cortar o fio, deixa um pedaço grande, porque esse mesmo fio a gente vai usar para fechar aqui. Senão, você nem corta ainda, faz primeiro, depois você corta. Mas vamos lá, faz a correntinha de subida de carreira. Vem aqui e coloca a agulha no primeiro ponto desse lado do cachecol e vai lá no primeiro ponto do início do cachecol. E a gente vai fazer um fechamento em ponto baixíssimo. Então, pega um ponto de um lado, um ponto do outro, faz o ponto baixíssimo.
E aí você vai fechar a sua gola dessa forma. Ah, mas vai ficar marquinha, não tem problema, porque você vai usar a gola enrolada no pescoço, então não vai aparecer, só você deixar pra trás, tá? E vai fechando, e aí vai ficar desse jeito. Aí você vai usar enrolada, torcida, né, quantas vezes você quiser no pescoço, dá pra enrolar, dependendo do tamanho, dá pra enrolar 2 ou 3 vezes. E vai usar como gola. É uma opção bem legal, porque vai ficar uma gola bem cheia, vai ficar uma maxi gola, linda. Mas o meu aqui eu vou deixar como um cachecol. Então, como eu vou fazer? Vou terminar a minha última carreira e vou finalizar aqui o meu fio. Vou fazer o acabamento, vou esconder esse fio, dar um nozinho, aquela finalização que a gente já sabe, tanto no início quanto no final. Aí, depois de fazer o acabamento, a gente vai colocar o pompom. Você vai precisar de 2 pompons, eu fiz com o mesmo fio do cachecol, mas se você quiser fazer colorido ou usar um pompom pronto, fique à vontade. Eu não vou mostrar aqui como faz um pompom, porque no YouTube tem muitos vídeos explicando, inclusive tem vídeos ensinando assim uma forma bem simples de fazer pompom, dá pra fazer até na mão. Bom, eu fiz um pompom bem rechonchudo, ó, ele cabe até na minha mão, ele preenche a minha mão, porque eu acho que vai ficar mais legal. Um eu já até coloquei, tá vendo? E aí a gente vai colocar esse pompom aqui na ponta do cachecol. É importante que você deixe esses fios que a gente usa pra fechar o pompom, deixe ele mais compridinho, porque a gente vai usar eles pra fechar aqui no cachecol. Então, você vai pegar um dos lados do cachecol, um dos fios do pompom, vai pegar a agulha de tapeceiro. E aí, você vai começar a costurar e parar no meio. Aqui, ó, só passando entre um ponto e outro. Eu pego a correntinha, ó, e vou como se eu estivesse costurando mesmo, tá? Saio aqui no meio. Deixo o ponto aqui, o fio. Pego outro fio. Faz a mesma coisa do outro lado. Aí, um detalhe importante é que esses 2 fios, cada um fique para um lado. Aí, vamos supor que você costurou de um jeito aí aleatório e saiu do mesmo lado. Não tem problema, é só você passar um dos fios pro outro lado, porque a gente vai precisar dar um nó. Então, cada um tem que sair num cantinho, senão, a hora que você fizer o nó, vai escapar. Você vai apertar bem aqui para franzir o cachecol no pompom e vai fechar agora com nó. Pode dar umas 3 laçadas, 4, dependendo aí da lã que você estiver usando, pro pompom ficar bem preso, não correr o risco de escapar esse nozinho. E aí, depois é só arrematar os fios. E o pompom fica assim, fica bem preso nas pontas do cachecol. E cachecol pronto, gente. Espero que vocês gostem. Eu particularmente amo essa trama. E ele ficou um cachecol bem fofo, bem gostoso. Então, agora é só abusar aí da criatividade, fazer da cor que vocês mais gostam, explorar outros fios. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.